Boa tarde a todos. Eu sou Rubens Penha Cisne, diretor da EPGE, Escola de Pós-Graduação em Economia, da nossa Fundação Getúlio Vargas, escola que também tem o nome de Escola Brasileira de Economia e Finanças. Gostaria inicialmente de agradecer ao nosso vice-presidente, doutor Sérgio Quintela, que nos honra aqui com a sua presença, agradecer aos nossos alunos de graduação. Essa é uma palestra que se insere, como muitas outras que fizemos ao longo desse ano e dos anos passados, no curso de Temas Contemporâneos, que tem por objetivo analisar os temas mais em moda a cada momento, não apenas temas relacionados à economia. Gostaria de agradecer a coordenação do Colégio Corcovado, que nos deu a oportunidade de mostrar um pouco da nossa escola, das coisas que nós fazemos aqui na Fundação Getúlio Vargas, mais especificamente na nossa Escola de Economia. E eu gostaria de agradecer também, muito especialmente, aquele que vai nos falar sobre um tema de extrema relevância, em particular para o Brasil, nas eleições que se aproximam, mas para o mundo inteiro, que é o tema de notícias falsas, também chamado de fake news. Então, eu agradeço imensamente a presença do nosso cônsul-geral da Alemanha, Klaus Zillikens, para o qual eu peço uma salva de palmas. Por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV Rio e ao diretor da escola, professor Rubens Penha Cisne, pessoalmente, pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre notícias falsas, fake news. Normalmente, só dizemos fake news, não tem tradução. O que eu vou falar são as minhas palavras, são as minhas ideias pessoais. Quer dizer, não tem, eu não vou transmitir uma linha oficial, uma política, uma opinião oficial. Neste sentido, não existe na Alemanha uma opinião, uma linha oficial sobre esta temática. Com estas palavras antecipadas, eu gostaria de começar. O chanceler do Império Alemão, Otto von Bismarck, certa vez disse: nunca se mente tanto quanto como em véspera de eleições, durante a guerra e depois de uma caça. A frase é do ano 1879. Já naquela época havia fake news. Sempre houve fake news. Porque então temos visto recentemente toda essa agitação sobre um fenômeno supostamente novo. As mentiras são tão velhas quanto a própria humanidade. Não é de hoje que políticas recorrem a inverdades a fim de se beneficiarem. Hannah Arendt, célebre filósofa alemã, chegou até mesmo a afirmar que as mentiras são ferramentas necessárias e justificáveis à política. A mentira seria a promessa de um mundo diferente e melhor, o meio de expressão de utopias e futuros possíveis, sem os quais uma sociedade não poderia se desenvolver. Já a verdade é ligada como passado e estática e
provida de fantasia. Que seja, a humanidade sempre esteve cercada por uma névoa de verdades, meias-verdades e mentiras. As ciências modernas também não escapam a este fenômeno, tampouco conseguiram iluminar e desfazer definitivamente este nevoeiro. Voltemos à pergunta inicial. O que há de novo neste fenômeno que chamamos de fake news? As sociedades ocidentais abertas, às quais pertencem tanto a Alemanha quanto o Brasil, estão habituadas a um discurso político que se apoia em determinados fatos e novidades. Estes fatos e novidades são avaliados e percebidos como importantes, ou, pelo contrário, são tomados por irrelevantes, assim como a credibilidade de determinados políticos e certas versões da história. É aqui que entra a imprensa e o papel balizador que ela tem graças à credibilidade sobre a qual ela está assentada. Na Alemanha, as maiores referências de credibilidade são os telejornais da noite. No Brasil, esta posição, eu acho, é ocupada pela Rede Globo. Além desses telejornais, existiu e ainda existe um coro de vozes, e nem sempre uníssonas, do qual fazem parte emissoras de TV e rádio e a imprensa escrita. A disputa, as opiniões e as visões de mundo diferentes são características de uma imprensa plural e livre. Ainda assim, os fatos que dão origem às notícias eram, no passado, indiscutíveis e continuam a ser indiscutíveis hoje. Ou pode ser não, pode ser já não. Mas aí vieram as redes sociais. Cada vez mais pessoas se informam por meio delas, destas redes sociais, sobre o que se passa no mundo. Ou pelo menos tem a ilusão do que estão se informando. Por que eu falo de uma ilusão? Porque as pessoas acompanham principalmente redes, blogs ou influencers que só confirmam as suas próprias visões. Todas as outras informações, telejornais, manchetes e debates nacionais passam meio despercebidos e são deliberadamente ignorados. Cada vez mais pessoas agem assim e só levam em consideração notícias que as agradam. A ciência fala de bolhas e filtros para se referir a este fenômeno. Em meio à vitória dos smartphones e redes sociais, este é um meio próspero para as fake news. Permita-me fazer um relato de uma vivência pessoal. Em março de 2014, fui enviado a Donetsk, na Ucrânia, para integrar a recém-criada missão da observação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Esta missão foi criada após a ocupação militar russa na Crimeia, em um contexto de agitações e conflitos pró-Rússia. O objetivo era demonstrar presença internacional na região de conflito, ajudar e apaziguar os ânimos e evitar a disseminação de notícias falsas. A ocupação russa na Crimeia começou com os pequenos homens camuflados, uma expressão que designava os militares de baixa patente, equipados com capacetes e armamento moderno. O governo russo insistia em dizer que não eram soldados russos. Mas esses soldados agiam em nome de quem?
Todos aprendemos na época, meio estupefatos, algumas lições importantes sobre liderança de guerra no século XXI e sobre fake news. Neste novo mundo, coabitado pela mídia tradicional e pelas redes sociais, a verdade e os fatos não têm tanta relevância, já não tem. O que prevalece é a narrativa, a história que se conta. E a história que os russos, na época, contavam era de uma revolta da Crímea contra a Ucrânia opressora. Essa história é contada até hoje. Como os russos conseguiram se sair com essa história? Eu acho que há 3 regras importantes neste jogo de fake news. Primeiro, negue veementemente qualquer contradição e inconsistência da história que você está contando, independente dela ser mentirosa. Caso necessário, cria e espalha muitas outras versões sobre o que poderia ser acontecido. Segunda, negue também toda e qualquer falta de razão. Acima de tudo, certifique-se de você não tenha que admitir uma falta de razão. Os ingleses chamam isso de deniability. E terceiro, jogue com o tempo a seu favor e mude de assunto. Quem liga para os escândalos de anteontem? Ninguém. Foi assim que a Rússia e as milícias associadas a Moscou agiram na Ucrânia. Como chefe da missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa em Donetsk, eu assisti a Rússia impor com sucesso sua versão dos fatos sobre o conflito ucraniano. A história toda tinha sido um golpe fascista contra a Ucrânia Oriental. Os ucranianos, ao lado russo, se defenderam de forma justa e como puderam daquela opressão. O Ocidente havia tramado um complô contra a Rússia. Pouco importou quais eram os fatos. Também no Brasil, esta versão russa se espalhou e goza até hoje de credibilidade entre alguns intelectuais. Talvez até alguns de vocês presentes aqui hoje, até hoje, acreditem na história contada pela Rússia. Depois da eclosão do conflito na Ucrânia, houve o caso de um avião comercial abatido enquanto sobrevoava o espaço aéreo do país, matando todos os passageiros, vocês se lembram. Muitos, inclusive eu mesmo, pensaram na época que a tragédia do voo MH17 viraria o jogo. Finalmente, a opinião pública se revoltaria contra esta agressão russa. Mas lá vieram os russos, mais uma vez, com suas táticas que eu descrevi antes, negando veementemente qualquer envolvimento no caso e jogando com o tempo. Essa tática, que desde então se tornou conhecida e temida como uma nova estratégia midiática de guerra, não sobrevive sem as fake news. E as fake news, por sua vez, têm as redes sociais nas redes sociais seu meio ideal de propagação. Mas como essa estratégia está funcionando? Como as fake news se infiltram no mundo contemporâneo? Primeiro, você precisa de um bom número de blogs. Depois, de blogueiros que publiquem conteúdo seguindo uma linha de comunicação elaborada previamente.
A tal Internet Research Agency em São Petersburgo, uma fábrica de fake news com centenas de blogueiros, é um caso célebre. Mas há também outros atores, não estatais, que com frequência e de forma muito inteligente oferecem notícias falsas e verdadeiras em seus blogs ou sites de notícia amadoras. E tem ainda os social bots, os robôs sociais que replicam conteúdo como se fossem cidadãos comuns, um fenômeno relativamente novo. E quem é o consumidor de notícias falsas, de fake news? O triunfo da internet, na época, eu me lembro, foi festejado por muitos como vitória da liberdade de opinião e democratização da imprensa. Mas a desilusão hoje é grande e generalizada. Vivemos numa época da economia da atenção. Segundo muitos economistas, hoje o que define os mercados do Ocidente é mais a disputa por atenção do que a distribuição de bens escassos. Talvez essa seja uma visão exagerada. Mas uma coisa é verdade: a atenção das pessoas é a moeda da internet e das redes sociais. E esta moeda é escassa, porque cada dia só tem 24 horas para cada um de nós. Eu imagino que a maioria de vocês aqui passem todos os dias mais de 4 horas conectadas à internet e às redes sociais. E sejam sinceros, também durante esta palavra minha, vários aqui presentes devem ter dado ao menos uma olhada rápida no Facebook ou no WhatsApp, dizendo como esta palestra é aborrecida. Mas quanto tempo, quanta atenção de vocês sobra todos os dias para as notícias nos jornais e nas TV? Quanto tempo sobra para a leitura de um livro ou para uma conversa atenta com um amigo ou com uma conhecida, ou como professor? Há muitas pessoas falta o distanciamento crítico diante do poder de sedução das redes sociais e da abundância de informação disponível na internet. Aprender a lidar com a internet e com as redes sociais no mundo de hoje deve ser uma habilidade tão importante tanto quanto ler, escrever e fazer contas. Este é um dos papéis mais importantes de uma política moderna de educação e cultura tem a cumprir. Tem os cientistas que falam de um novo analfabetismo, o analfabetismo do internet, que nós temos que bater. Ao mesmo tempo, é preciso estabelecer novas regras. Precisamos de uma espécie de lei de imprensa para o Facebook e outras redes sociais. Precisamos saber de onde vêm as notícias. Precisamos também punir discursos de ódio. A propaganda tem que se mostrar mais claramente como tal e poder ser reconhecida. Precisamos limitar o uso por terceiros e por empresas de informações de caráter privado. Assim como não pode haver exploração descontrolada de recursos naturais, das florestas da Amazônia às reservas do pré-sal, também não deve existir a mineração descontrolada de dados privados no internet. Estes assuntos irão nos manter ocupados por muito tempo. Mas o que podemos fazer hoje e agora?
A resposta a essa pergunta é, na minha opinião, não devemos responder a mentiras com outras mentiras, nem combater propaganda com propaganda, counter-propaganda. E aqui me refiro ao sentido político da palavra propaganda. Precisamos nos ater à verdade. Vou contar um outro caso que aconteceu em janeiro de 2016, no auge da crise de refugiados na Alemanha e que mobilizou a opinião pública no meu país à época. Tudo começou com uma informação circulando na internet, segundo a qual uma menina Lisa, uma adolescente russo-alemã de 13 anos, teria sido sequestrada e estuprada por refugiados árabes. Houve protestos na rua. Na Alemanha, cerca de 2 milhões de meus compatriotas têm raízes russas. A polícia procurou obsessivamente pela garota desaparecida e, no fim, até o ministro russo das Relações Exteriores estava acompanhando o caso. O ministro russo Lavrov pressionou as autoridades alemãs, exigindo que o caso fosse solucionado, trazendo de volta a nossa garotinha Lisa, nossa russa garotinha Lisa. Com isso, Lavrov foi longe demais. O ministro Steinmeier, meu ministro alemão das relações externas na época, reagiu chamando de intromissão e pronunciamento do colega russo. Lisa, afinal, era cidadã alemã e não russa. Alguns dias depois, a adolescente reapareceu. E como a polícia logo descobriu, estava longe de ser vítima de sequestro e estupro. Lisa havia fugido com o namorado. A opinião pública russa logo abandonou o assunto, provavelmente por ter percebido que a situação era tão clara demais para ser obscurecida com notícias falsas. E, claro, a Rússia também não queria estragar as suas relações com a Alemanha ou com o governo alemão. O caso levou, lá na Alemanha, a uma ampla discussão sobre os métodos russos de propaganda e sobre o uso de notícias falsas. E que este episódio deixou claro é que as notícias falsas podem sim ser enfrentadas e combatidas. Voltando ao presente, no Brasil estamos hoje em plena corrida eleitoral. Para lembrá-los da frase de Bismarck que abriu esta minha palestra a vocês hoje, volto a citar as palavras do Bismarck. Nunca se mente tanto como em véspera de eleições, durante a guerra e depois de uma caça. Em democracias como o Brasil ou a Alemanha, as mentiras, as promessas falsas e os escândalos fazem parte das campanhas eleitorais e do jogo político. Isto é normal. Mas é muito importante que a sociedade, em particular os eleitores, não percam de vista os verdadeiros desafios da política, os objetivos a serem atingidos e as soluções apropriadas para os problemas que existem. Esse reality check requer jornalismo corajoso e uma opinião pública que sabe que uma mentira pode até ser agradável, mas prefere o gosto amargo da verdade. A meu ver, a sociedade brasileira está neste quesito até mais à frente do que sua classe política.
Ainda veremos que efeitos fake news terá sobre as eleições no Brasil. O país já tem um exemplo problemático de outras eleições no exterior, principalmente nos Estados Unidos. A isso soma-se o fato de que já existe um debate internacional sobre os riscos que gigantes como o Facebook oferecem e como podem ser usados estes gigantes para manipular também no Brasil. Talvez notícias falsas ao estilo russo já tenham atingido seu auge e já não sejam mais tão eficientes no mundo. Em um caso mais recente que vocês conhecem, do envenenamento do ex-espião russo Skripal, lá na Grã-Bretanha, vimos emergir uma opinião pública ocidental mais aguerrida do que há 4 anos atrás, quando do conflito na Ucrânia. Mas eu gostaria de concluir com isso: as mentiras continuarão a existir. Devemos desconfiar de todos que nos prometem uma sociedade e uma política sem mentiras. Devemos desconfiar deles sempre, não só nas eleições, ou antes das eleições, durante a guerra e após a caça. Obrigada pela sua atenção. Obrigado. Bem, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de agradecer e fazer menção à presença aqui do nosso diretor do Diários Associados, Dr. Maurício Dinep, Fernando Cariola Travassos, membro do Conselho da Associação Comercial e nosso ex-aluno da IPGE aqui da turma de 76, e a minha esposa Ânia, também não posso deixar de agradecer a presença. Gostaria também de agradecer ao apoio que tivemos da DAAD, da Serviço de Intercâmbio Estudantil Alemão, e do Instituto Goethe. Então, nós vamos agora abrir para as perguntas. Eu pediria que as perguntas fossem mais para oração que para períodos longos. Perguntas diretas sem muita necessidade de contextualização. Vamos lá. O microfone está aqui à disposição. Boa tarde. Meu nome é Márcio, sou mestrando do UPERJ em Sociologia. A FGV lançou hoje um estudo dizendo que 45% dos brasileiros confiam muito mais em fake news do que em verdade especificamente. Saiu na Piauí esse estudo, saiu ontem na Piauí. E o Zuckerberg está dando agora um depoimento no Parlamento Europeu sobre as questões que envolveram a Cambridge Analytica. Já deu nos Estados Unidos esse depoimento, está dando lá no Parlamento Europeu. Como a Alemanha vê essa questão dos dados que foram vazados do Facebook pela Cambridge Analytica e como o senhor enxerga essa tendência do brasileiro a acreditar muito mais nas fake news, querer acreditar muito mais nas fake news do que em verdade especificamente? Muito obrigado. Eu não conheço esta figura, 45%, e não tenho um número comparável para a Alemanha, mas eu posso me imaginar que, principalmente, as nossas sociedades são bem parecidas neste assunto, neste contexto. Mas o que é interessante que sublinhar, sempre houve mentiras e sempre houve, quer dizer, esta tendência de crer, porque eu disse que as mentiras são suaves, as mentiras são agradáveis, e
e as verdades são, às vezes, amargas e são complicadas. Isso é um problema tanto no Brasil quanto lá na Alemanha, na Europa, não tem diferença. Mas é sempre interessante ver, quer dizer, o discurso público. Por isso, eu disse no início da minha palestra que nós temos ainda, lá na Alemanha, eu acho também aqui tem, pode ser um pouco menos que na Alemanha, estes mídias que produzem, quer dizer, informação que funciona como base do discurso político. Quer dizer, esta base de informação lá na Alemanha não é completamente uma base, quer dizer, voluntária, uma base qualquer. Uma pessoa fala sobre não sei o quê, outra pessoa fala sobre um assunto completamente diferente. Tem debates nacionais, tem debates locais, regionais, mas na base de certos fatos. E eu acredito que uma democracia só pode funcionar que a gente tenha um consenso mínimo sobre a pauta, as pautas nacionais, regionais, locais. O grande problema com redes sociais e com fake news é que nós estamos perdendo a pauta. Que pauta? Uma pessoa fala uma coisa e outra pessoa pensa isto não é importante, isto é errado, isto é fake news, e fala sobre uma coisa completamente diferente. Quer dizer, as pautas são importantes e o consenso sobre a pauta. Em termos de fake news, em termos de comparação, Alemanha-Brasil, acho que nós temos ainda pautas. Lá na Alemanha, na Europa, temos pautas e temos uma discussão também sobre os perigos de fake news e recentemente houve, quer dizer, e tem ainda um discurso, uma debate muito ampla sobre o Facebook. O Zuckerberg, acho que vai hoje ou amanhã, quer dizer, falar no Parlamento Europeu, hoje. E tem muitos políticos, tem mídias, tem pessoas que dizem, ok, temos que começar com o regulamento destes news. Eu já evoquei umas regras que, na minha opinião, devem ser aprovadas e discutidas, pelo menos. Aqui no Brasil também tem esta discussão, também tem, quer dizer, esta discussão não tem um perfil tão forte, mas tem também esta discussão. Quer dizer, enfim, eu acho que pode ser que tem, na minha visão, tem diferenças marginais nesta discussão sobre fake news e sobre Facebook e tal, mas principalmente é a mesma discussão aqui como na Alemanha. Boa tarde. Opa. Lá em cima, Oi. por favor. Você pode, por gentileza, se anunciar? Oi, meu nome é Flávio, sou aluno aqui da EPGE. Hallo, guten Tag. Então, Cláudio, o Facebook ele criou recentemente, né, algum mecanismo para poder, de certa forma, filtrar um pouco essas fake news, né? Tem muita página também no Facebook que já está ficando com medo disso, inclusive sendo contra, enfim, mas não vem ao caso. Você citou aí a necessidade de criação de leis, né? De certa forma, algum intervencionismo do governo para também tentar combater essas fake news. Que você acha que a iniciativa privada ela pode regular essas notícias falsas? Ou você acha que o governo pode fazer isso melhor? Como você vê isso? Se eu entendo bem, qual seria o caminho melhor para combater fake news, por exemplo, no Facebook, não é? Eu acho que
é uma questão difícil a responder, porque até agora nós não tivemos, quer dizer, ou seja, é uma matéria nova, matéria jurídica nova também, como regular este mercado. E tem vários assuntos. Eu acho que é importante e promissora é o caminho de, quer dizer, de concordar nas regras voluntárias. E isto é o caminho também que o Facebook mesmo prefere. Quer dizer, agora admitir que houve problemas, ou tem problemas, e oferecer que ele está regulando, por exemplo, já não permitindo mensagens de ódio. Tipo. Mas acho que, finalmente, temos que passar também leis duras para a proteção da privacidade da pessoa. Mas isto vai além também do Facebook. As leis da privacidade são uma temática muito importante em todo o mercado de informação. Se você faz hoje em dia uma compra no Amazon, isto também, você vai dar os seus dados e de repente vocês vão ver no internet, nos seus sites, uma publicidade destas companhias ou companhias parecidas. Tudo isto está tocando a privacidade de informação dos seus dados, e isso tem que ser regulamentado por lei, protegido. E eu gostaria de acrescentar, nós temos uma certa, quer dizer, um certo problema em termos de os problemas. O Facebook é uma companhia internacional, global, mas as leis são passadas em parlamentos nacionais. O caso da União Europeia tem leis também ao nível da Europa. Nós temos que ter aqui um debate internacional, global, e temos que ter regras internacionais também. Isto é desafio, quer dizer, adicional neste contexto. Mas como as regras devem ser concretamente, como eles eu gostaria de dizer, desenvolver ao longo dos anos que vêm, isto é um pouco imprevisível neste momento. Mas eu acho, pessoalmente, para concluir, que este escândalo do Facebook foi um escândalo muito útil para todos os lados, inclusive para o Facebook, porque facilita agora uma discussão, um debate sobre estes aspectos do internet e das redes sociais. Boa tarde, meu nome é Eber, moro em Florianópolis. Aqui. E nós temos uma familiaridade com fake news desde muito tempo, desde que nós somos pessoas, né? Nós podemos ver as crianças quando elas quebram alguma coisa e a gente pergunta: foi você? Ela fala: não fui. Então a criança traz isso, todos nós trazemos a familiaridade com a mentira. Então, como o senhor vê o envolvimento das famílias para atingir um trabalho na raiz da história do ser humano? Nós podemos começar no topo, realmente, onde estão os acontecimentos mais
desgraçados quando a Bolsa de Valores sobe por causa do fake news, desce por causa do fake news. É possível envolver a família na ideia? Obrigado. Muito obrigado. Sim, acho que sim. E a família deve fazer parte desta educação. Eu falei um pouco sobre o trabalho em frente de nós, isto é, que aceitar que como dizer, a alfabetização do internet é um desafio para as sociedades, e como a alfabetização clássica está começando na família, e acho que esta a alfabetização do internet, das redes sociais, deve também ser acompanhado ou até começar nas famílias, porque hoje em dia, vocês sabem, as crianças estão, quer dizer, jogar no internet, tem acesso à internet antes da escola mesmo, quer dizer, os smartphones são um instrumento, são um brinquedo para crianças. Quer dizer, as famílias devem fazer parte deste esforço, e acho que é muito, muito importante que as famílias não ignorem o problema. Isto é um desafio para muitos parentes. Eu também sou já um pouco, quer dizer, eu sempre digo, eu sou uma pessoa analógica e não digital, mas tem lá um problema a sério entre as gerações que nós temos que aceitar e temos que resolver. Oi, aqui. Deixa eu provocar um pouco, só um minutinho. Os nossos convidados da Escola Corcovado, para termos uma pergunta de algum dos alunos, depois a gente passa para quem ia falar, só um minutinho, só para provocá-los. Ah lá, tem ali já uma... Já tem alguém ali querendo fazer uma pergunta. Seu nome? Lucas, eu sou da Escola Alemã Corcovado. Até que ponto a gente pode punir as fake news sem estar infringindo com a liberdade de expressão? Eu posso responder diretamente. Acho que nós temos, eu disse que como nós temos regras para a imprensa em cada país, aqui no Brasil e na Alemanha também, acho que seria normal criar regras semelhantes para o internet. Isso quer dizer, por exemplo, se eu tenho uma site que dá informações, este site deve ter, isto nós chamamos no alemão um impressum, quer dizer um endereço, o nome de um responsável, um endereço jurídico, o nome de uma pessoa responsável. Isto é só um exemplo. Tem outras regras, tem regras sobre, quer dizer, dicas de ódio que são interditas na imprensa e estas coisas todas. Eu não acho que podemos copiar estas regras das mídias para a internet, não. Mas tem que ter uma discussão quais destas regras que nós conhecemos podemos adaptar para o internet. Oi, aqui. Eu queria saber, ele ainda não me achou. Desculpa. Meu nome é Raquel, eu sou jornalista. O que me chama a atenção, o que me chamou a atenção da sua primeira fala também, com relação à legislação, e aí vindo um pouco mais até para a parte do fact-checking do que do fake news, para o lado de cá, né, de como se pesquisa, de como a gente pode buscar a veracidade das informações, quando muitas das vezes, na legislação brasileira, por exemplo, a gente esbarra muito em fontes oficiais que não fornecem informação, mesmo a gente usando
a lei de acesso e transparência para pedir determinados dados. Então, assim, acaba que a gente vê, não só no Facebook, ou quando se espalham mesmo notícias que não são notícias, mas que são usando números, usando tudo, e você vai atrás de uma checagem, a gente também esbarra muito nessa dificuldade de como conter o avanço da fake news quando não há colaboração mesmo das fontes oficiais, né? Bem, eu vejo o problema. Eu não gostaria de, quer dizer, criticar algum país neste sentido. A minha impressão aqui no Brasil é que estatísticas e, quer dizer, informações estatais, principalmente, são disponíveis. Tem muitos países onde a situação é bem pior. Mas bem, a transparência, quer dizer, ao lado do Estado, particularmente lá, quer dizer, informação estatal é vital para o debate público, é estatística. Isto é importante. E isto é, como eu já disse, tem que criar debates na base de uns fatos, quase fatos, que todo mundo aceita como verdade, quase verdade. Só se for o caso que temos uma base assim, pode ter um debate que faz sentido. Senão, o debate e o trabalho jornalístico também é especulação. Mas aqui tem também, quer dizer, uma tarefa para o jornalismo, quer dizer, checar estatísticas, questionar também estatísticas, informação. Eu sei, eu trabalhei como jornalista também no passado e o nosso trabalho, às vezes, como diplomatas também, tem algo de jornalismo, tem que fazer um relatório sobre não sei o quê, quer dizer, o setor de petróleo aqui, por exemplo. O que tem que transportar lá para a Alemanha alguns dados, informações, estatísticas. Que estatísticas? Quais são os dados prováveis, verdadeiros? Isto, às vezes, é difícil. E lá tem uma solução fácil e uma solução difícil. A solução fácil é o que eu vou checar alguns jornais, um pouco passear no internet e tenho mais ou menos uma percentagem que dá para o meu relatório. Isto é a solução fácil. A solução difícil é, eu vou falar com alguém, eu vou fazer uma pesquisa mais profunda e que o relatório pode ser mais exata, mais correta neste sentido. Mas lá tem também, quer dizer, um papel importante do investigative journalism, do jornalismo em geral, não só, quer dizer, utilizar estatísticas quaisquer, mas utilizar estatísticas que são verdadeiras e também trabalhar com estatísticas numa maneira racional, porque com estatísticas você pode fazer manipulação enorme com dados principalmente corretos. Quer dizer, sim, o Estado o país tem um papel lá, os parlamentos, mas o próprio jornalismo também tem um papel lá. E finalmente, a sociedade, o eleitor, o público, que deve, quer dizer, exigir um jornalismo qualificado, um jornalismo bom, que fornece esta informação e estas dúvidas também. Meu nome é Paulo Freire, eu sou aqui do Rio de Janeiro, trabalho com segurança da informação. Eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor afirmou que fake news pode ser combatida e deu como exemplo o caso que aconteceu na Alemanha,
onde, posteriormente, a imprensa conseguiu desmascarar a fake news. Eu gostaria de perguntar o seguinte: você concorda que a difamação feita a grupos étnicos, governos e pessoas físicas, por mais que a fake news possa ser posteriormente desmascarada, você não acredita que essa difamação é perpétua? Eu não sei se eu compreendi bem. É sobre difamação. Pode repetir, quer dizer? Mas, desculpa. Por mais que a fake news consiga ser desmascarada, aquela reputação negativa a grupos étnicos, governos e pessoas físicas, elas ficam quase que para sempre, né? Nesse sentido, você acha que a fake news é combatível? Eu posso dar mais um exemplo. Sim. Nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, ficou bem claro que fake news participou um pouco a mudar a opinião do público americano, né? Mas por mais que se tenha essa ciência, não foi feito nenhum tipo de nova eleição ou qualquer coisa do tipo. Então, por mais que a fake news seja mais tarde descoberta, por mais que a gente talvez até descubra certos agentes governamentais envolvidos por trás, dificilmente a gente consegue reparar o dano. Mas eu, na minha palestra, obrigado. Eu acho que nós estamos compreendendo quais são os aspectos do problema. E no caso Skripal, do ex-espião russo lá na Inglaterra, quer dizer, a opinião pública já está muito, quer dizer, está um pouco mais preparado em termos de o que aconteceu com as eleições lá nos Estados Unidos. Eu vou admitir que no momento das eleições mesmo, eu não pensava que isto fosse possível. Agora nós sabemos que houve sim tentativas, tem estes bots, não sei o quê. Estamos já um pouco mais alertos para esse problema e conhecemos agora os mecanismos. Isto também faz parte deste alfabetismo que é importante, não só para alunos, mas para cada um. E o que é um desafio adicional é que os instrumentos estão se desenvolvendo. Quer dizer, não sei qual será os mecanismos do fake news amanhã. Quer dizer, isto é um pouco como os vírus do computador. Isto é um desenvolvimento. Mas acho que nós, como sociedades, como governos também, como imprensa, nós já fizemos um certo progresso como combater, principalmente, e quer dizer, e dizer que preto é preto e branco é branco, e falar as verdades. E acho que nós tivemos lá, na Europa, tivemos, depois destes eventos na Ucrânia, quando os países bálticos foram um pouco expostos à propaganda russa e nós tivemos um pouco o medo que uma coisa semelhante acontece lá no Báltico como na Ucrânia. Houve uma discussão muito interessante e nós fizemos parte como governo alemão como responder à propaganda russa. Temos que fazer, pode ser, uma ofensiva de counter-propaganda. E, principalmente, nós, do início, dizer não. Counter-propaganda não é para nós. E, finalmente, quer dizer, toda a União Europeia desistiu. E eu acho que é muito importante que responder à propaganda é possível só com verdades. Desconstruir as mentiras. Que difícil que seja, isto é o caminho. E no caso das eleições,
desconstruir também os mecanismos que existem, comissões de inquérito, como existem lá nos Estados Unidos e em outros países. Isto é um caminho um pouco difícil, mas acho que o único caminho é desconstrução da propaganda. Fazer uma pequena observação. O que você pegar, todos nós aqui estamos no convés de um navio, vamos imaginar. Eu dou uma notícia. Eu digo, olha, quem estiver do lado esquerdo, enfileirado do lado esquerdo do navio, vai perder o almoço hoje. Todos vão migrar para o lado direito, o navio vai afundar. As pessoas vão morrer e não vão ressuscitar. Agora, observe que essa minha notícia podia ser falsa ou podia ser verdadeira. Então, o que caracteriza a dificuldade não é exatamente o fato de ser falso ou verdadeiro. É claro que se for falso é pior, mas é a coalizão em torno de uma coisa só. Então, se eu permito que todos aqui lancem o WhatsApp dizendo para onde que as pessoas vão migrar no navio, muito provavelmente vai dar uns 45 para um lado, 55 para o outro, ninguém vai migrar no navio, vai ficar todo mundo parado no convés, o navio não vai afundar. Independentemente se a notícia é falsa ou verdadeira. Ou seja, como houve uma dissociação, uma atomização de informação, ela não foi uma informação que gerou um problema. Então, na verdade, o objetivo nosso com esse estudo de fake news é observar principalmente o uso do poder econômico ou político para gerar informações centralizadas. Robôs, interesses geopolíticos de alguns países para desestabilizar outros. Aí eles usam esse poderio econômico, constituem robôs que falam, vai todo mundo para o lado esquerdo. E aí o navio afunda. E é irreversível, que é a sua preocupação, muito interessante. Então é preciso, eu gostaria de ter feito essa contextualização para a gente ter em mente a diferença entre fake, não fake, e a diferença entre centralização e o uso econômico de poder para forçar essa centralização, quando, na verdade, ela pode nem existir. Eu acho que é o ponto que o cônsul-geral fez aqui. Oi. Oi, meu nome é Pietro, sou da Corcovado, e eu queria fazer uma pergunta acerca da educação e do papel da educação no reconhecimento de fake news. Porque, no meu entendimento, pelo menos, quando você tem uma educação menos precária, quando você tem um desenvolvimento de senso crítico nos alunos, você tem um combate maior a fake news, porque você cria pessoas com senso crítico, que podem questionar uma verdade, e não apenas aceitam a verdade. E só que, quando foi comparado a Alemanha e o Brasil, nesse quesito de credibilidade, assim, das pessoas acreditarem nas fake news, o senhor falou que era mais ou menos parecido a estatística, que muitas pessoas acreditavam também na fake news. E é do conhecimento geral que a Alemanha tem uma educação mais desenvolvida, menos precária, tipo, majoritariamente menos precária. Menos precária do que o Brasil em geral. E aí eu queria perguntar sobre isso. Qual é o papel da educação e como ela pode prevenir, e se ela realmente previne nessa propagação, isso. Obrigado. Propagação de fake news. Não, Emma, como eu disse, eu acho que a educação é muito importante, mas tudo começa com, quer dizer, nós temos que admitir que isto é uma nova situação com redes sociais. Nós temos que admitir e inclusive, pode ser isto é até, quer dizer, no início, quer dizer, as pessoas análogas, como eu, têm que admitir que lá fora tem um problema. Tem um problema para todo mundo, não só para os jovens, mas para todos nós.
temos que adaptar-nos, temos que aprender e aceitar que lá tem uma ameaça de uma nova de novos analfabetos, analfabetos que a democracia moderna não pode aceitar e não pode aguentar. Porque democracias precisam de uma opinião pública bem informada e precisam de debates nacionais, regionais informadas. Senão, houver estes debates, esta informação, uma democracia, como nós conhecemos a democracia, não pode existir. E isto é também o perigo que eu vejo aqui na área política, porque pode ser a Rússia, pode ser a China, que querem mostrar que a democracia ocidental não é a única forma política que pode, quer dizer, produzir resultados bons, mas tem outros caminhos. E acho que lá tem um grande perigo. Então, educação é muito importante. Começa com cada um e começa com os políticos que têm que admitir que não só escrever e ler é importante, mas também como utilizar a internet, as redes sociais. Diferenças entre países, sim e não. Acho que em termos de estatísticas, as redes sociais são até mais populares aqui no Brasil que na Alemanha. Eu acho que, finalmente, pode ser que tem nuances que ficam diferentes, mas principalmente o desafio é o mesmo. Acho que temos, mais uma vez, que falar de uma certa consciência quais são os perigos e cada um tem que também fazer esta reflexão e acho que particularmente os jovens que utilizam muito as redes sociais. Eu falei sobre o attention economy, sinceramente, que a pessoa, quer dizer, está passeando 5 horas, 6 horas nas redes sociais, o que vai, ele tem, ou ela tem paciência, tem atenção para outras informações, tem interesse para outras informações. Isto é um problema. Isto é um problema para outras fontes de informação, para um discurso que vai morar, uma discussão que vai morar como agora, 1h30, e isto já é até demais, não, 10 minutos sim, mas 1h30. Quer dizer, isto também é uma coisa importante, esta mistura de publicidade e notícias, esta mistura de informação que utiliza pessoalmente para mim, com informações políticas. Eu falei destes influencers, que isto é um fenômeno novo que nós temos aqui no Brasil, um país enorme. Pode ser esse fenômeno de influência é mais importante até aqui no Brasil do que na Alemanha, mas temos lá influências também. Eu posso contar uma pequena história, anedota. Eu tinha um evento na minha residência no outubro do ano passado. Foi quer dizer, um evento sobre futebol. Nos apresentamos, foi um private viewing de um jogo Bavaria Monaco contra Dortmund. E o Fox News quer dizer, teve o patrocínio. Eles quiseram promover um pouco a Bundesliga, a nossa liga alemã aqui no Brasil. Tudo bem, eu disse, ok. Tudo bem, isso é a minha tarefa, promover as coisas alemãs aqui no Brasil.
fazem isso, vamos fazer isso lá na minha residência. Houve muitos hóspedes, jornalistas, foi um bom evento, futebolistas, não sei o quê, e houve um momento quando um rapaz, eu digo um rapaz, um jovem de 25 anos, aproximou-me com o seu smartphone e perguntou, posso fazer uma entrevista? Eu vou lá, uma pessoa de Fox News, eu olhei, sim, nos conhecemos, seria bom dar esta entrevista. Ele perguntou algumas questões sobre este jogo e a minha opinião, não sei. Eu respondi, ele disse obrigado, e depois este jornalista de Fox News disse, isto foi muito bom, obrigado muito por esta entrevista. Ele é um influencer, eu não vou dizer o nome, okay? Ele tem 3 milhões de followers aqui no Brasil, 3 milhões. E esta entrevista vai ficar lá no blog dele, ou parte desta entrevista. Isto faz uma publicidade maior e melhor do que todo este evento na Fox News e não sei o quê. Só esta pequena entrevista com este influencer. Acho que isto é um exemplo como as redes sociais, os instrumentos, os mecanismos estão mudando toda esta vida das mídias, e cada um, mais uma vez, de nós tem que compreender disso e ficar um pouco cuidadoso com tudo isso. Eu tenho esta influência que, pode ser, normalmente fala sobre não sei o quê, moda. E, às vezes, ele fala ou ela fala sobre política. Então, essas coisas acontecem. Tem que ser cuidadoso. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é André Pupi, eu sou do IBMEC, estudo Relações Internacionais. Eu queria saber se você podia fazer uma comparação ou relacionar o fake news com o jingoísmo do final do século XIX. Jingoísmo. Em que, se o próprio Estado ele controla certas fontes oficiais, se ele pode usar isso como arma para controlar a opinião popular dos seus cidadãos. Obrigado. Se eu compreendi bem a questão, como quer dizer que o controle do fake news pode ser um controle da opinião pública, da opinião, quer dizer, da imprensa em geral. Sim, temos que ver este risco, com certeza, e por isso eu não diria que tem que quer dizer, não quer dizer, não está na pauta a ideia de erradicar os blogs e tudo isso. A questão é mais ou menos sobre limitar e sobre transparência também. Mas o risco tem que um governo qualquer utiliza, quer dizer, agora a prensal sobre fake news, dizendo isto é fake news, isto é fake news, isto é fake news, isto é fake news. E nós tivemos este fenômeno lá nos próprios Estados Unidos. Eu não vou falar mentira dizendo que o presidente Trump está acusando muitas vezes as mídias, dizendo vocês são as mídias de fake news. Quer dizer, ele está voltando este argumento de fake news. Isto é um risco e isto vai continuar, naturalmente. Tem que ter cuidadoso também neste sentido. Nem tudo que é uma notícia, quer dizer, surpreendente é um fake news. Tá?
Bem, nós temos agora tempo apenas para mais uma ou duas perguntas, então vamos fazer uma última rodada, que infelizmente o senhor cônsul-geral tem outro compromisso. Boa tarde, meu nome é Heinz Adler, eu sou um consultor de tecnologia e atuo nesse ramo da informática há 50 anos. Nas últimas décadas, nós fomos fenomenais numa formação tecnológica da humanidade, cursos, matemáticas, tecnologias. Mas nós perdemos muito o nosso senso crítico e não estamos mais acostumados a formar uma cultura mais eficiente e mais crítica sobre as coisas. Então, tudo vale. Então, eu não acredito que a regulamentação em si, ou até filtros tecnológicos, sejam a solução, mas sim um novo esforço de uma formação de um senso crítico e uma cultura mais ampla. Quando o senhor fala nós, o senhor está se referindo ao mundo como um todo? Sim. Ao mundo. Sim, então, Sim. Não, eu posso dizer, eu concordo completamente, quer dizer, tem que ter uma cultura de crítica, de ser autocrítica e de criticar outros, não acreditar tudo, mas também, e na minha palestra eu sublinhei também um mecanismo que é perigoso, muitas vezes fake news trabalham com um mecanismo que, ok, pode ser que isto não é verdade, mas tem outras versões, nós vamos oferecer a mínimo, quando houve este atentado na MH17, neste avião, houve uma versão muito provável do que acontecia. E a propaganda russa apresentou, dentro de uma semana, 4 ou 5 versões diferentes, o que poderia ser acontecido. Isto é um fenômeno bastante novo, quer dizer, sim, tem que ter uma atitude crítica, mas isto não deve resultar numa situação onde, quer dizer, a verdade se espalha e já não tem uma versão provável. Não tem que ter uma situação onde cada um de vocês tem a sua verdade própria, na base de verdades individuais, porque no termo filosófico, nos termos filosóficos, tem sempre uma verdade individual, tem uma história individual, um indivíduo, mas uma democracia, uma debate pública não é possível na base de verdades só individuais. E quer dizer, uma tática dos fake news é dizer, ok, isto pode ser uma mentira, mas os outros também são mentirosos. Todo mundo é mentiroso, não faz mal, não faz diferença. Como decidir, como criar um mecanismo democrático de decidir questões de relevância num contexto assim? Isto é o desafio. Quer dizer, eu gostaria de dizer, sim, concordo, tem que ter uma atitude crítica, mas tem que aceitar também que temos que aceitar versões, quer dizer, fatos prováveis para começar um debate público e para tomar as decisões necessárias numa democracia. A última pergunta, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Eli, sou estudante de Economia do primeiro período da FGV. E eu queria saber que, como a gente está na era da informação, a gente exige e é exigido agilidade e velocidade. Então, às vezes, as informações passam sem um apuramento muito adequado. Como que dá para conciliar tanto a velocidade quanto assegurar a veracidade da informação? Acho que não compreendi bem a questão. Pode ser um exemplo? Às vezes a gente é bombardeado com muita informação, acaba passando uma informação que não
é bem correta Uhum. e a gente retém informação e o mundo é muito ágil, a gente acaba repassando a informação sem poder assegurar ela de fato. Às vezes o jornalista precisa publicar um artigo e acaba procurando, como diz, informações não tão corretas, porque demora para você achar de fato uma fonte oficial ou algo do gênero. Você acha que, não, quer dizer, como garantir que as informações são corretas? Não. Sim, conciliando isso com a agilidade que a gente é exigido. Não, eu acho que isto é uma questão um pouco da educação do público, do consumidor da informação. Se ele tem, quer dizer, a habilidade de dizer, não, isto deve ser uma bobina, porque pela primeira vez eu estou ouvindo isto não faz parte do, quer dizer, do conjunto das informações que eu estou lendo. Mas tem também controles indiretas, como qual é a fonte, qual é quer dizer, a reputação deste jornalista e tudo isso. Mas, quer dizer, seria perigoso também se a gente, quer dizer, quiser criar uma instituição que vai decidir isto é um fato correto, isto é uma informação correta, isto é uma informação não correta. Não. Isto não é o caminho. E por isso eu disse na minha palestra, ao fim, que tem que ser mais cuidadoso vis-à-vis uma pessoa que diz que não vai mentir. A mentira faz parte, a meia-verdade, toda esta incerteza faz parte da nossa vida e faz parte da nossa política também, em qualquer país do mundo. E pessoa política que diz que eu só falo a verdade, atenção. Por isso, não tem solução fácil, mas acho que os exemplos que tem, esta discussão sobre o Facebook, tem muitos exemplos como nós ficamos mais adeptos e capazes de viver com estes novos mecanismos técnicos, meios de informação no futuro. Mas tem que aceitar que um novo mundo começou mesmo, com redes sociais e o internet. Professor, como fazer alguma pergunta, por gentileza? Se tem objetivo, uma notícia, uma provocação. Uma notícia da Alemanha. Olha, o senhor saberia me dizer se essa notícia que eu vou lhe dar agora é diretamente do site Deutsche Welle, do seu país? Deutsche Welle? Deutsche Welle, já tem boa reputação. Olha só. Alemanha. Blitz em aeroportos para pegar quem mata alvo. Quem mata? Quem mata alvo. Aí embaixo. Na Baviera, policiais flagram ao menos 20 famílias que anteciparam o feriado e viajavam com seus filhos durante o período de aulas. Ir à escola é obrigatório no país e os pais podem levar multa de até 5.000 euros. Essa notícia, para o senhor, que é da Alemanha, é fake? É verdadeiro? Assim... Obrigado. Obrigado. Eu vou dar uma resposta. Não, porque é uma boa questão. Eu vou dar uma resposta. No início, o problema é conhecido. É um problema que sobre este problema tem uma discussão bem ampla na Alemanha, porque tem muito, que cada vez mais
pais que dizem, último dia, última semana antes das férias, já vamos sair para Maiorca, não sei o quê, porque os voos são mais baratos. Quer dizer, antes do início das férias, os voos são mais baratos. E nós temos lá na Alemanha, até uma certa idade, é obrigatório para os alunos ir até a escola. E se não tiver atestado qualquer, é uma infração da lei. E houve no passado também casos que a polícia, no interesse do menino, da menina, quer dizer, até chegou a casa dizendo onde fica o menino, ele tem a obrigação de atender a escola. E agora tem esta discussão com esta nuance de prolongar as férias, tudo isso. Eu sei que tem esta discussão, eu sei que tem este problema agora. Sobre o Blitz, eu não ouvi falar. Eu só, acho que hoje ou ontem, li que a polícia vai atuar em alguns estados da Alemanha. Quer dizer, eu posso me imaginar se isto é mesmo uma notícia correta, mas não sei. Mas esta explicação quer dizer, o trabalho que todos nós temos que ter cada vez. Isto é um pouco estranho para vocês, até para nós na Europa, polícia, alunos e escola. Isto não faz, quer dizer, isto não é uma notícia, quer dizer, que nos... É uma surpresa. Mas, bem, como eu expliquei, eu diria, sim, faz sentido neste contexto que eu conheço, que eu expliquei. Tá bom. Bem, posso falar aqui na EPGE, a gente não manda a polícia atrás, não. Sim. Mas se faltar aula, ele vai ter que mostrar que sabe o assunto que foi discutido. Bem, então, foi maravilhosa a palestra do senhor cônsul-geral. Nós todos ficamos satisfeitos de termos discutido isso aqui, sobre vários aspectos, né? Nós discutimos sobre o ponto de vista factual, ponto de vista um pouco de direito, um pouco de economia, que é esse fato de você poder ter equilíbrios múltiplos, né? O navio pode tombar para o lado esquerdo ou o navio pode tombar para o lado direito, dependendo apenas do que as pessoas pensam. E isso é irreversível. Agora, quando a notícia é fake ou não fake, mas quando ela é disseminada, atomizada, com diferentes atores que não são movidos por interesses correlacionados, sejam de ordem financeira ou geopolítica, aí cada um diz que o navio vai para um lado e acaba que o navio não vira, independentemente de ser fake ou não. Então, o grande mal a ser combatido é a centralização manipulada. A centralização manipulada pode provocar catástrofes. No caso de eleições, você pode ter indo para um lado ou para um outro, dependendo de uma manchete ou de uma infiltração de robôs, pode até vir de um outro lugar, que leva todo mundo a pensar a mesma coisa, pode não ser verdade. Aí realmente pode ser catastrófico, que eu acho que permeia a explicação que o nosso cônsul-geral nos deu. Então, eu agradeço muitíssimo a todos, agradeço a presença aqui do Patrick Ber, que é o nosso professor da EBAP, na área de finanças também, que lida muito com essa questão de default e equilíbrios múltiplos, com certeza. Agradeço aos nossos, possivelmente, futuros alunos, aqueles que não forem fazer o Abitur, estão convidados aqui da Escola Corcovado a virem aqui outras vezes conhecer a Escola de Economia da Fundação, né, e falar um pouco sobre economia. Agradeço ao DAAD, ao Instituto Goethe, à Escola Corcovado, a presença do nosso vice-presidente, Maurício Dinep, a Ania, o Fernando Coriola, e, evidentemente, principalmente ao nosso cônsul-geral, ao qual eu peço uma salva de palmas